Oi gente, tudo bem? Olha só, eu vou discutir aqui um caso bem simples, ainda na linha de usar arranjo de segunda ordem, para a gente resolver um sistema de equações bem simples, que é um sistema, tipo um sistema de dois níveis lá da mecânica quântica. Bem, então assim, né? Quem não estudou mecânica quântica ainda, não se assuste muito. A mecânica quântica ela tem como equação principal a equação de Schrödinger, certo? Que é basicamente essa equação aqui. A gente pode numericamente considerar esse H cortado igual a 1. Na verdade, gente, considerar esse H cortado igual a 1 é você pegar esse H cortado e esconder ele aqui dentro do dt. Você define um novo t. Você pega esse H cortado e bota ele aqui. Entendeu? Fica dt sobre H cortado. Aí você reescala o tempo pelo H cortado. Entendeu? Basicamente é isso. Então aqui é o I complexo. Aqui é a função de onda, que é uma das entidades mais importantes lá da mecânica quântica. Ela tem a ver com o estado do sistema, né? E aí, nesse sistema que eu estou considerando, é tipo um sistema de dois níveis, que você pode pensar também como se fosse um sistema de dois átomos. Cada átomo tem lá um orbitalzinho, tá? Ou você pode pensar, quem já estudou um pouquinho de óptica, como aqueles níveis lá de onde você tem a população, né? De um dado nível, como sendo o número de fótons, por exemplo. Então, é um modelozinho simples onde você tem um orbital aqui, ou um nível lá do seu sistemazinho óptico, e outro orbital aqui. Tá? Então ele tem uma dada energia nesse orbital. Você pode pensar, por exemplo, que isso é um elétron ou um fóton, uma partícula aí que vai ser descrita pela equação do Schrödinger. E aí quando essa partícula ocupa esse nível, ele tem uma energia EF. Quando ele ocupa esse nível, ele tem uma energia EG. Tá bom? Okay? E esses níveis eles têm uma espécie de acoplamento aqui. Existe uma certa amplitude de transferência T, né? Eu usei T, acabei misturando, fica 2T, né? Fica o T do tempo e o T dessa amplitude de transferência aí de um órbita para outro. Na formulação do programa eu vou chamar de TT, tá bom? Então, só para não ficar muito confuso, esse Tzinho diferente aqui, ele não é o mesmo T daqui, tá vendo? Então, esse T aqui é o tempo e esse Tzinho meu bold aqui é essa amplitude de transferência de um orbital para outro. Ou seja, a partícula ela pode ter um jump desse orbital para esse. E ele também pode ter um jump desse orbital para esse aqui. Então esse T meio bold aqui que não é o tempo, como eu falei, esse termo, esse acoplamento entre os níveis para poder você ter esse jump de um nível para outro. Tá? Tradicionalmente a gente chama esse termo de Hawking ou também a energia cinética, né, do programa. Então beleza, então quando você escreve essa equação de Schrödinger nesse sisteminha aqui, você vai ter o estado localizado no orbital F, a gente chama ele de F, e nesse orbital de cima a gente chama de G. Então você vai ter uma equação para essas quantidades, uma equação para F e uma equação para G. Então a equação para F ele tem um termo potencial e tem esse termo de jump com esse T bold aí. A equação para G ela tem o termo, quando o bicho está lá preso no orbital G, com essa energia potencial, e tem o termo aí de jump para o outro orbital, que é o F. Então é isso. Então, basicamente, você tem uma equação, um sistema de equações, uma equação para F e uma equação para G. Lembrando que F e G são quantidades complexas, né? Então pronto, então saiba mecânica quântica, não precisa você entender todos os detalhes, mas você sabe apreciar essas equações diferenciais. É um sistema de duas equações diferenciais, uma para F e outra para G. F e G agora são quantidades complexas, né? Tá bom? Então a gente vai ter que pegar esse I, jogar esse I para o lado de cá e escrever um Range-Kutta de segunda ordem para resolver essa equação. Então, como eu falei, a priori você não precisa entender os detalhes de como eu saí desta equação, que é a equação principal, para esse cara aqui. Mas você, olhando para essa equação, você sabe ver uma equação diferencial, um sistema de equação diferencial acoplado, uma para F e outra para G. Beleza? Então é isso que a gente precisa para a gente entender como é que resolve. Tá? Isso aqui é um preâmbulo para resolver os sistemas que são muito frequentes aqui nos trabalhos do Instituto de Física, né? Nos meus trabalhos, no trabalho do professor Marcelo, do professor Van der Arlen, né? Onde você resolve numericamente, né? Um sistema de equações com N equações, ou seja, não são sistemas de dois níveis,
São sistemas de muitos níveis, como se fosse, de fato, digamos, uma cadeia, né? Ou um sistema tridimensional. Então, tem vários problemas da literatura em geral e alguns que são atacados aqui dentro e tem uma formulação nessa linha. E talvez até muitos alunos aí já tenham tido a oportunidade de ver em seminários ou ver em trabalhos mesmo. Então eu vou resolver esse exemplo do sistema de 2 níveis para a gente poder ver como é que aplica, né? Tá? Então, só recapitulando, esse T-bold aqui, esse é um termo de energia de movimento, eu vou usar ele no programa como TT, para diferenciar do T do tempo, tá bom, gente? Beleza? Então vamos lá. Então vamos para o programa, né? Então eu vou construir um programazinho com range cooler de segunda ordem, mas vou também fazer o velho Euler de guerra para a gente poder ver, né? Aí o método de Euler, ele é legal. Então é um programa complexo, eu chamo a complex.h, né? Estou fazendo programa em C. Vou abrir 2 arquivos, o arquivo para solução com Euler e o arquivo para solução com o range cooler de segunda ordem, tá? Aí eu vou precisar de algumas variáveis aí, mais do que os outros programas. Eu defini alguns reais aqui, R1, R2, R3, R4, né? Variáveis Dowell, e defini números complexos aí que a gente vai usar para a solução. Então eu vou definir aqui F1 e F2. O que é F1 e F2? F1 é essa função F, a função de onda no nível F, no presente, e F2 é a função de onda no nível F no futuro, para a gente usar naquela coisa do range cooler, né? O presente e o futuro. A mesma coisa para o G, G1 e G2. O G1 é a função de onda, ou a quantidade G. Né? Se você não gostar, não estiver muito acostumado com essa nomenclatura de função de onda, não sei o quê, é a quantidade G, que é lá o que representa o nível G. No presente é o G1, no futuro é o G2. O range cooler eu preciso de Ks, né? Que são aquelas derivadas, aquela coisa. Então eu vou ter que ter um K1 para o F e um K2 para o F. Né? Porque para cada equação precisa de 2 Ks, no range cooler de segunda ordem. E para o G do mesmo jeito, K1 e K2. Né? Então esses K1 e K2 são aqueles Ks do método de range cooler. Como eu vou brincar também com Euler nisso aí, eu vou definir esse F1 e FF1 e GG1 e FF2 e GG2. O que é isso? Isso daqui é a função F no presente e a função F no futuro, e a função G no presente e a função G no futuro, para usar no método de Euler. Então eu vou separar eles. Aí eu preciso do número complexo I e preciso de mais alguns reais. Eu preciso do EG, energia do nível G, energia do nível F. Preciso daquele TT. O TT é aquele termo, como eu expliquei para vocês, é esse termo bold aqui. É esse termo de ligação, de salto do F para o G ou de G para o F, tá bom? Né? E aí depois o T do tempo e o delta T da discretização. Então abro os arquivos, né? Aqui estão as equações. Né? Lembrando o que eu vou fazer. O I não está multiplicando, eu passo o I para cá dividindo. 1 sobre I é o quê? É menos I. Então eu vou definir o I complexo como sendo menos I. 0 menos 1 vezes I. Isso aqui é 1 sobre I, que é igual a menos I. Tá bom? Bota aí F é G igual a 1. Bota esse termo aí, esse TT, que é aquele termo, o T-bold, né? Bota ele igual a 0.1. E vou botar na discretização 0.01. Tá bom? Aí eu preciso de uma condição inicial. Qual é a condição inicial? Bem, a condição inicial eu posso escolher. Não é um problema só para a gente testar aqui, eu posso escolher. Tenho aqui os 2 níveis, né? Aqui está um nível e está outro. Eu posso pegar todas as partículas, ou a partícula que você tiver, o estado que você tiver. Vou botar aqui nesse cara que é o F e vou deixar o G vazio. Então eu vou dizer que F é 1, ou seja, toda a função de onde está no F e não tem nada do G. Entendeu? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Toda a função de onda está no F. Isso aqui é o quê? Isso aqui é F de T igual a 0. Tá bom? E o G de T igual a 0, né? T igual a 0 é o G1. Como eu vou usar o Euler, eu vou iniciar o FF1 e o FF2 iguais à mesma condição. Né? Como eu disse, eu vou resolver o conjunto de sistema de equação diferenciais por 2 métodos, o Euler e o range cooler. Então o FF1 e o GG1 tem que ser a mesma coisa. Aí começa o loop. T, né? Começa DT, a primeira configuração é T igual a 0. A próxima é T igual a DT. Então o loop começa de DT, vai até 100, bota esse 100 aí. Pá. Aí começa aqui, range cooler de segunda ordem. Primeiro eu calculo o K1. Quem é o K1? O K1 é o lado direito desta equação aqui. É isso aqui. É 1 sobre I vezes esse troço aqui. Tá vendo? Então, vamos embora. 1 sobre I vezes F1, né? A energia do nível F é F1, mais o termo T-bold, GG1. Essa equação aqui. Tá vendo? Esse bem aqui. Tá vendo?
quem é o K1 para o G, é a mesma coisa, sendo que aqui é tudo para G, né? E onde tinha G aqui eu boto F. Então calculei o K1 e o K1F e o K1G. O que é que eu faço no K2? O K2 eles são as mesmas equações. O lado direito da equação das equações diferenciais, sendo que eu vou, onde tem F1, eu vou restartar, eu vou corrigir o F1. Vou botar F1 igual a F1 mais 0,5 dt vezes o seu respectivo K. Que essa é a fórmula do Range-Kuttel. Então, onde tinha F1, ó, aqui tem F1, eu troco por esse parênteses aqui. Aqui não tem G1, eu troco por esse parênteses aqui. Na equação de baixo também faz a mesma coisa. Não tem, eu boto esse parênteses aqui. E é a mesma coisa F1. Beleza? Pronto. Morreu o Range-Kuttel. Calculou K1 e K2. Como é que restarta, como é que evolui? O futuro é igual ao presente mais dt vezes o seu respectivo K2. Pronto. Morreu. Finalizou o Range-Kuttel. Faz aquela coisa de fazer F1 receber F2, né? G1, G2. Ficou recursivo. Então pronto. Aqui é o fim do Range-Kuttel de segunda ordem. Agora vamos para o óleo. O óleo é uma fórmula só, né? O óleo é só você pegar o futuro é igual ao presente mais o lado direito vezes dt. O lado direito é dt vezes o lado direito. Ó. E c vezes o lado direito é a equação. A mesma coisa para o G. Faz aquele F1 e F2 e G1 igual a G2, morreu. Então, aqui acabou o óleo, né? Beleza? Pronto, agora vamos calcular algumas coisas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a seguinte brincadeira. Eu não coloquei a condição inicial, toda a função de onda no F e nada no zero. Então eu coloquei assim, vai. Toda a função de onda está no F e não tem nada no zero. Então quanto é o módulo ao quadrado aqui? O módulo ao quadrado aqui é 1, né, gente? O módulo ao quadrado aqui é 1. O módulo ao quadrado da função de onda, a função de onda tem um caráter probabilístico. Esse módulo ao quadrado dela sempre tem que ser 1. Certo? Sempre tem que ser 1. Então isso vai ser um critério meio da gente de convergência. Então a gente pode usar esse módulo ao quadrado dessa função de onda total como sendo um critério de convergência do método, para a gente ver se o método está legal. Entendeu? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular, após eu resolver as equações, eu vou calcular o módulo ao quadrado da função de onda total, que é o quê? O módulo ao quadrado de f mais o módulo ao quadrado de g. Né? Então, ó, quem é o módulo ao quadrado? Você calcula o módulo pela função CABS, né, que é a função do complexo.h. Então eu chamo R1 igual a módulo de FF1. R2 igual a módulo de GG1. Calculo R3. Quem é R3? R3 é módulo ao quadrado, é só você levar ao quadrado R1 e depois levar ao quadrado R2. Isso aqui, esse R3, isso aqui, R3 é igual a módulo ao quadrado de F1 mais módulo ao quadrado de F1. Certo? Então, esse R3 é o módulo ao quadrado da função de onda. Para você encontrar o módulo, você faz R ao quadrado, tira o raiz quadrada aqui. Poderia não tirar também. Só, poderia até deixar sem raiz quadrada também, viu? Não é obrigado não. Posso tirar, deixar sem raiz quadrada. Tá? Posso deixar sem raiz quadrada, não é problema não. Então pronto, então, essa quantidade aqui, ela tem que ser igual a 1. Perfeito? Então, bicho, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular, vou imprimir nesse arquivo F1, eu vou imprimir o tempo e vou imprimir isso aqui, ó, essa função aqui. O que é essa função? Isso aqui é FABS. FABS é um módulo, certo, do que está dentro do parênteses. O que é que eu vou botar dentro do parênteses? 1 menos R3. Então, isso daqui, ó, essa quantidade aqui, quando você faz FABS de 1 menos R3, isso daqui, bicho, tu tá fazendo isso aqui, 1 menos essa quantidade aqui, ó. Tá fazendo isso. Isso tem que dar quanto? Isso tem que dar 0. Concorda? Então, se o método for bem legal, essa quantidade aqui vai dar 0. Ou próximo de 0. Tá bom? Pronto. Isso daqui está feito para o Euler, as quantidades de Euler. Então, isso aqui é a solução usando Euler. Vamos fazer a mesma coisa para a solução usando o Range-Kuttel de segunda ordem. Tá, filha? As quantidades ligadas ao Range-Kuttel de segunda ordem é F1 e G1. Então, eu faço aqui. R1 igual a módulo de F1, R2 igual a módulo de G1, calculo R3 e aqui escrevo também FABS de 1 menos R3. Então aqui eu vou ter a solução, digamos assim, um critério de convergência meio indireto, mas sim útil para o Euler e para o Range-Kuttel de segunda ordem. Tá bom? Então vamos executar agora para a gente poder ver se está aceitável, né? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então vamos lá, né? Bom, já resolveu, né? Foi ligeirinho? Então vamos lá. Tem dois arquivos, o 2 níveis Euler, e o 2 níveis RK2. Então vamos lá.
Bem, a curva preta, só lembrando, né? O Euler. Então a curva preta é o Euler, a curva vermelha é o de Range-Cusco na Euler. Aí fica a pergunta, cadê a curva vermelha aí? A curva preta tá bem que não presta para nada, porque era para dar zero, o negócio já passou de 1,5, então o Euler não está funcionando bem. Onde é que está a curva vermelha? Vamos botar esse negócio no log aqui, para a gente achar a curva vermelha. Ó, a curva vermelha está por aqui. Olha a curva vermelha aqui. Olha ela. Então a curva vermelha é aquela 1 menos o módulo ao quadrado que era para dar zero. Mas não deu zero, mas deu 10 a menos 5 por aí. Bem menor do que esse daqui que explodiu, né? Então você percebe claramente que o método de Euler não serve, né? Não serve. Para que ele conseguisse convergir, eu tinha que discretizar, diminuir muito esse ΔT aqui. Teria que diminuir demais. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui. Vamos botar aqui mais um zerinho aqui. Tá? Vamos fazer essa coisa de novo aqui. Né? Vai demorar um pouquinho mais. Ó. Demorou um pouquinho mais aí. Aí vamos ver. Ó, aí ó, o Euler já melhorou um cabelinho, mas ainda não tá bom, ainda tá se afastando muito. O negócio que era para dar 0 deu 0,1. Né? Vamos ver o outro lá, o vermelho, onde é que ele foi parar. Com certeza ele foi parar bem mais baixo. Né? Olha, 10 a menos 7, ele não apareceu ainda. Vamos ver? Opa, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, essa é mais ou menos aí, algumas partes ele deu... Quando você começa a ficar muito pequeno, possivelmente ele não está convergindo bem, né, esse cálculo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, por que ele deu esse step. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, viu? Ele está dando zero ali para... Bem pequeno mesmo para tempo curto, e depois ele está tendo esse step aqui. É meio estranho, mas a convergência média dele está bem melhor. Se você olhar aqui, deixa eu ver. 10 a menos 10 mais ou menos. Está dando a ordem de 10 a menos 8 aqui. Né? 10 a menos 8. Então, tipo, ele está... Mesmo nesse limiar aqui, o 10 a menos 8 é bem mais próximo de zero do que esse daqui que deu 0,1. Então esse tipo de programinha a gente faz muito, a gente usa muito esse tipo de método para resolver esse tipo de equação, e aí já está começando a perceber como o Range-Kutta ele é mais interessante, né? Ele tem mais esse caráter aí de uma coisa mais robusta. Vamos agora tentar assim, escrever só mais uma quantidade aqui. Eu vou escrever o seguinte aqui, em vez de escrever esse 1 menos R3, eu vou escrever o R1. Certo? Eu vou escrever um módulo da função de onda ali no primeiro, né, do primeiro nível, no nível F, tá bom? Vamos escrever, vamos dar uma olhadinha como é que fica isso. Opa. Fiz uma bobagem aqui. Ah, não, porque sobrou um parênteses aqui, desculpa. Pronto, corrigi já. Vamos dar uma olhadinha aí como é que fica. Então agora, só recapitulando, né? Eu tirei aquele critério de convergência do módulo e coloquei o R1, o módulo de F1. Ou seja, o módulo da função de onda no nível F, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha como é que fica isso aí. Né? Ó, tá vendo aí? Observe que ele começa no 1. Por que ele começou no 1, gente? Porque no tempo 0, eu botei todo mundo no 1. Aí ele vem até 0, por quê? Ele saiu do nível F e foi para o nível G. Entendeu? E aí fica essa coisa. Observe que enquanto que o vermelho tem mais ou menos uma certa periodicidade, uma certa estabilidade, o preto, que é o Euler, ele vai explodindo, né? Que é aquela história do método não convergir. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos brincar um pouquinho mais aqui, vamos tirar esse termo de acoplamento, vamos botar esse TT aqui, igual a 0.01, bem fraquinho, tá bom? Então vamos resolver de novo, só para a gente olhar como fica aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aí observe que ele fica boa parte do tempo preso lá no nível F. O que faz sentido. Se eu tiro o acoplamento, por que ele vai sair do nível F? Não vai sair. Ele vai ter dificuldade de sair. Se ele não tem mobilidade, ou você colocou o estado inicialmente do nível F, ele não tem energia cinética para ir para o G. Entendeu? Compreendeu qual é a questão? Só para... Então, assim, se você diminuir mais ainda... Vamos diminuir mais ainda. Vou botar esse termo de acoplamento. Estou mexendo no TT, né? Lembrando que o TT é esse T-bold aqui, esse acoplamento entre o nível F e o nível G, ou o nível G e o nível F, tá bom?
Tá bom? Simbólico. Ó, vai ficar praticamente. Observe que o óleo explodiu. O óleo se perdeu. Né? A curva preta como diz, deu problema sério. Já a curva vermelha, ela está convergindo. Ela está convergindo. Por quê? Porque ela está mantendo o valor 1. Por quê? Porque se eu não acoplo com o outro, como é que eu vou pular para o outro nível? Não tem como. Não tem como você estar nesse nível aqui. É como se você tivesse, digamos, se fosse um chamar essa mola, como se você tivesse tirado a mola. Entendeu? Então não tem como esse cara aqui, esse nível, se acoplar com ele se você tirou aquele termo lá, que é o termo de interação entre os orbitais. Né? Então dá para ver tudo isso da equação diferencial. Bem, tudo bem, essas são só algumas especificidades, mas vocês viram, né, que o Redcoda consegue resolver. Agora ele vai perdendo a precisão, ou seja, você vai tendo problema na convergência, né? Mas ele é bem mais estável do que o Euler, deve perceber, né? Ele é bem mais comportado do que o Euler, tá bom? Isso já dá uma pista porque muitas vezes a gente precisa de métodos de alta ordem, porque alguns sistemas de equações diferenciais a solução não converge, ela tem. Eu acredito que até esse de segunda ordem não é muito bom para esse tipo de problema aí, entendeu, gente? Eu mesmo nunca usei método de tão baixa ordem para esse tipo de equação. Talvez aquele platô que a gente viu lá seja alguma anomalia numérica que o método tenha encontrado, né? Beleza? Mas é isso, assim. Então, grosso modo, resolve. Agora, não tem a melhor precisão do mundo, né? Já é melhor do que o Euler, mas não tem a melhor precisão do mundo. Em geral, nesses problemas aí, desse tipo de problema da mecânica quântica, desse tipo de sistema aí, se você incluir mais átomos, a gente usa o método de quarta ordem, entendeu? Ou de oitava ordem, como também, acho que talvez, hoje em dia, quem usa muito de oitava ordem é Van der Waals, ele gosta muito de método de oitava ordem. Eu uso também, eu já usei bastante também, é um método bem possante. Tem também limitações, como todos, né? Porque, às vezes, os métodos de mais alta ordem, eles têm certas instabilidades, entendeu? Em geral, o método de quarta ordem é o mais recomendado para esse tipo de problema. Depois eu vou resolver o mesmo classe de problema com quarta ordem. Tá bom, gente? Pois tá bom. Muito obrigado, hein? Um abraço aí para vocês. Tudo de bom.